Eu não sei vocês, mas eu adoro um bom e velho reality show, porque sempre parece um grande experimento social e você nunca sabe quão longe pode ir a loucura humana. E eu adoro. Quando lançou a primeira temporada de Casamentos às Cegas nos Estados Unidos, eu também assisti a segunda temporada, a terceira temporada, porque eu adoro um barraco, eu adoro uma intriga de família, eu adoro um disse que me disse. E quando lançou a primeira temporada no Brasil, eu fiquei muito feliz, porque melhor do que um barraco gringo é um barraco na sua própria língua. O que eu aprendi com Casamentos às Cegas é que você precisa estar vulnerável e aberto para conhecer o amor da sua vida, mas você também precisa ser independente, inteligente e ter uma carreira de sucesso para que você não dependa de ninguém. Mas para você ter uma carreira de sucesso, primeiro você precisa estudar, e é aí que a EBAC te ajuda. Se você maratona o meu canal, você já conhece a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que oferece mais de 150 cursos em diversas áreas como TI, marketing, audiovisual, games e muito mais. No site da EBAC sempre tem uma promoção, sempre tem um desconto, e até o dia 21 desse mês, se você comprar o seu curso com cartão de crédito, você ganha outro curso de presente. E para ter ainda mais desconto, é só usar o meu cupom PROMO da Vitória, que você ganha R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Na EBAC, os cursos são totalmente online e você tem acompanhamento individual com o seu professor, que é um profissional na sua área de estudos e vai te ajudar na sua jornada. E no final do curso, você sai com um portfólio e um certificado que é reconhecido no mercado de trabalho. Nunca é tarde demais para investir em si mesmo e tirar os seus projetos do papel, então começa agora! Você não tem nada a perder, meu amor. E estudar é sempre bom. Eu sou do time dos estudos, número 1 nesse time. Então aproveita essa promoção. Comprando um curso com cartão de crédito, você ganha outro curso de graça. E lembra que essa promoção vai só até o dia 21 desse mês. E também aproveita e usa o meu cupom PROMO da Vitória para garantir os seus R$200 de desconto. Primeiro link aqui na descrição, ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você vai direto para o site da EBAC. Aproveita as promoções, aproveita os descontos, aproveita o meu cupom, e nunca é tarde para começar a estudar e investir em si mesmo. EBAC, muito obrigada pela parceria. Caso você nunca tenha assistido Casamento às Cegas, eu vou contextualizar como funciona o programa / experimento social, porque eu acho que todo reality show é um experimento social, de certa forma, mesmo que não intencionalmente. O programa / experimento surgiu nos Estados Unidos e ganhou fama mundial. Temos a versão brasileira, temos a versão mexicana, temos a versão japonesa, temos a versão francesa. Nossa, vários países fizeram o seu próprio casamento às cegas. Nesse programa, as pessoas conversam com a intenção de noivar e casar, e aí o programa é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase das cabines, tem as cabines dos homens e as cabines das mulheres, e aí eles vão conversando, você pode trocar de parceiro para você conhecer todos os participantes, até que eles se apaixonam, e se eles se pedem em casamento, eles podem pela primeira vez se ver pessoalmente. A parte das cabines é a parte que eu menos gosto, porque é muito melosa e dramática e emocionante. Nossa, tem muito papo furado. Mas eu acho muito interessante, porque a gente percebe que as pessoas, elas se apaixonam pela ideia e pela expectativa que elas criam do outro participante. Às vezes, essas expectativas são frustradas, às vezes não. Mas a verdade é que 90% dos homens mentem nas cabines. Não é que eles mentem, mas eles são muito perfeitos, sabe? Perfeitos até demais. A sensação que eu tenho assistindo a primeira fase, que é a fase das cabines, é de estar lendo conversas amorosas no WhatsApp de outras pessoas. Esse é o sentimento. E aí vamos para a segunda fase. Se o casal decide noivar e decide levar a relação adiante, eles se veem pela primeira vez. Pode ser que role uma química e eles se adorem, ou pode ser que não role química nenhuma. Alguns desistem, outros continuam até ver no que vai dar, se vai rolar química ou se não vai. Normalmente eles escolhem de
5 a 6 casais, e aí esses casais vão pra lua de mel todos juntos. Tem os momentos de cada casal, mas aí tem as festas onde os casais se reúnem, e eu adoro essa fase porque sempre tem intriga. Por exemplo, tem o João e a Marcela, e aí os dois conversavam, só que a Marcela não quis o João, a Marcela escolheu outro participante. Aí o João fica muito triste e conhece a Helena. Os dois começam a conversar e se apaixonam, decidem noivar em menos de 10 dias de conversa, mas tudo bem, é a proposta do programa. E aí eles noivam e vão pra lua de mel junto com a Marcela e o outro cara que ela escolheu. Na lua de mel, o João, que ficou com a Helena, vai conhecer também a Marcela. E é aí que começa o problema e as intrigas, porque às vezes o João não tá tão interessado na Helena, ele percebe que ele realmente gosta da Marcela, e aí começa triângulo amoroso, talaricagem é o que mais acontece nesse programa. Depois da lua de mel, nós temos a terceira fase, que é a fase da convivência. Na fase da convivência, os problemas ficam ainda mais intensos, porque a produção aluga vários apartamentos no mesmo prédio, então todos os casais moram no mesmo prédio. Pelo que a gente vê na fase das cabines e na fase da lua de mel, eles não usam os celulares, então eles têm um momento muito intenso só entre o casal, fora da realidade, porque eles estão vivendo... Eu acho que eles ficam 2 a 3 dias nessa lua de mel, então é um período muito bom para alguns casais e muito ruim para outros casais. Tem a facilidade de não ter o contato com as redes sociais e com o mundo e com o trabalho, que nós sabemos que pode ser uma carga a mais num relacionamento. Além do celular e o contato com as redes sociais e possíveis ex-namoradas ou ex-namorados mandando mensagem, os participantes também conhecem as famílias uns dos outros. E assim, às vezes a família adora a proposta do programa e super aceita e abraça. Normalmente os amigos aceitam mais do que a família. Então, tem famílias e amigos que aceitam de boa a proposta do programa e o relacionamento, mas tem amigos e famílias que não apoiam de jeito nenhum que a sua amiga vai se casar com um homem que ela conhece em menos de 30 dias, porque o programa dura 30 dias. Você tem 30 dias pra decidir se você vai casar ou não com esse completo estranho. E aí chegamos na quarta e última fase, que é o casamento. Antes de casar, as noivas experimentam os vestidos, os noivos experimentam os ternos, e eu normalmente pulo essa parte porque... não me importo. Tem a despedida de solteiro, que é sempre muito divertida, porque ex-participantes voltam, um casal que não deu certo e desistiu no meio da temporada também volta, e sempre tem alguma intriga, algum problema, alguma coisinha pra me divertir. Ai, me arranhei! Eu ia falar que sempre tem alguma coisa pra me divertir. Depois da despedida de solteiro, ou antes, tem o jantar final, onde o casal decide o que vai ser, se a gente vai casar ou não. Na verdade, durante todo o programa, a grande questão é, fulano vai falar sim ou não no altar? Porque eles vão, alguns casais, né, vão até o altar, e no altar a gente descobre se eles vão casar ou não. Pode ser que o fulano diz sim e a fulana diz não, e aí acabou o relacionamento. Às vezes acontece de um casal que claramente não tem química, claramente não deveria estar junto, eles dizem sim e se casam e ficam juntos. Então, assim, é sempre uma surpresa. Teve edição em que todos se casaram, teve edição em que ninguém se casou, teve edição em que alguns se casaram, outros não. Tem a conversa depois do programa e a gente descobre se eles ficaram juntos ou não. Enfim, tem muitas edições de casamento às cegas em vários países, como eu falei, mas eu gosto de acompanhar só as edições do Brasil, porque eu gosto de um barraco na minha língua. Dado o contexto, vamos à edição 5 de Casamento às Cegas, que deu muito o que falar e ainda não acabou. A gente tá na metade da temporada, mas ainda tem a fase... Quantas fases que eu falei? Ainda falta a fase 4, que é o casamento, e a gente vai descobrir se os casais vão ou não ficar juntos. Esse ano, eles decidiram inovar e fizeram uma coisa que eu acho que nenhum dos outros países fizeram, que foi chamar participantes com mais de 50 anos. E se você acha que envelhecer significa amadurecer, você achou errado. Velhice não é sinônimo de sabedoria. Isso é uma coisa que a gente já deveria estar percebendo, principalmente vendo como as pessoas
pessoas mais velhas se comportam. E nessa temporada, essa galera com mais de 50 anos deu o que falar. Os problemas já começaram nas cabines, e quando os problemas começaram nas cabines, eu já amei porque eu pensei, elas vão entregar entretenimento de baixíssima qualidade do jeitinho que eu gosto. A primeira treta foi entre a Silvia, de 62 anos, o Rivo, de 67 anos, e a Fátima, de 70 anos. A Silvia é influencer, atriz, e ela tem um OnlyFans. E quem sugeriu que ela abrisse um OnlyFans foi o próprio filho. E assim, eu não sei em que realidade maluca um filho fala pra própria mãe abrir um OnlyFans, mas enfim, cada um com a sua dinâmica familiar. A Silvia, ela foi chamada de pick-me, ela foi chamada de amostrada. Parece que ela foi lá pra dar o close dela, porque assim, ela é influencer. Obviamente, vai pegar muito bem pra imagem dela aparecer num programa que tem alcance, que tem um grande alcance dentro do país dela. Então eu não julgo a Silvia, mas a impressão que eu tenho dela é que ela foi lá pra dar close. E tudo bem também, vai lá dar seu close. Eu já falei, eu tô aqui pelo entretenimento, eu não quero pessoas boazinhas, eu não quero pessoas legais, eu não quero pessoas pra frentex, eu quero pessoas problemáticas. E aí tem o Rivo, que é aquele tiozão que se mostra legal pra frentex e mente aberta e super evoluído e que normalmente é muito querido pelos homens. O perfil do Rivo é o perfil diva pop dos homens héteros. Se você falar mal do Rivo, os homens héteros vão defender a sua diva pop. Não, mas ele é um cara excelente, mas ele é um cara maravilhoso, ele jamais faria isso. Não, mas ele é um ótimo amigo. Assim, ele é um ótimo amigo pra você. Ele é uma ótima pessoa pra você. Não necessariamente para as mulheres. O que me incomoda no Rivo é que ele tem a fala mansa. Ele fala devagar e calmo, pra parecer que ele tem muito controle sobre as coisas, e você que é a maluca, você que tá exagerando, não, você que não entendeu o meu ponto. Eu, particularmente, detesto homens com fala mansa. E aí temos a Fátima, que é a mais velha do grupo, e ela é uma mulher super animada, super conservada, ela quer viver, ela tá ali pro negócio, ela quer um marido, ela quer se casar, ela quer viver uma história de amor. Só que o problema é que todos os caras que escutam a idade dela perdem o interesse, porque acham que ela é velha demais. O que é irônico, porque não é como se os caras fossem novinhos também, mas enfim. Só que assim, a Fátima, ela é muito jovem, ela tem um espírito muito jovem, ela se cuida, dá pra ver que ela tá claramente um pitelzinho, tá? O que acontece? A Silvia dá match com o Rivo e o Rivo também dá match com a Fátima. E aí a Silvia, se sentindo uma grande Madre Teresa, decide abrir mão do Rivo, mesmo gostando dele, ou aparentemente gostando dele, porque a gente não tem como saber se as pessoas realmente se gostam nesse programa. Só elas vão saber se gostam de verdade ou não, mas alguns ali são difíceis de engolir, os sentimentos de amor que eles dizem ter um pelo outro. A Silvia abriu mão do Rivo porque ele era o único que estava conversando com a Fátima, então ela chega no lobby das meninas chorando, emocionada, falando, amiga, eu abri mão dele por você e ele é seu, e a Fátima ficou, eu não te pedi pra fazer isso, eu não quero o resto de ninguém. Quem você pensa que você é? Então, quando a Fátima não caiu de joelhos diante da Silvia e falou, muito obrigada, eu queria muito esse macho, minha princesa. Quando a Silvia não teve o seu feedback positivo, ela fica um tanto incomodada e ela fala, a gente tenta fazer a coisa certa, a gente tenta ajudar os outros e só recebe ingratidão. As meninas se reúnem pra conversar sobre isso e elas falam que não foi legal a maneira como a Silvia colocou, eu deixei ele pra você, ele é seu, eu abri mão dele por você. Só que a Fátima não pediu isso, a Fátima não precisa disso. Além de ter dado match com a Silvia e com a Fátima, o Rivo também deu match com a Lika. E a Lika, ela é uma personagem um pouco polêmica nessa temporada. As pessoas não gostam da Lika. A Lika, que tava doidinha pra arrumar uma briga, assim que ela viu que a Silvia e a Fátima estavam se desentendendo, o que ela fez? Ela se colocou no papel da protetora dos coitados e oprimidos e ficou do lado da Fátima. A partir daí, a Silvia e a Lucielma ficaram meio estranhas com a Lika, elas não gostavam da Lika porque, enfim, elas tiveram seus momentos ali, mas essa tensão foi guardada para a lua de mel. Além dessa treta, também teve outra situação envolvendo dois participantes que
noivaram dentro das cabines, só que quando eles se viram pessoalmente, o cara não gostou da mulher. Dá pra ver que alguns homens no programa estavam ali atrás de novinhas, ou se achavam novinhos e se achavam a última bolacha do pacote. A mulher que ele dispensou é um mulherão, maravilhosa, linda, perfeita, tá? Então, no fim, eu acho que a nossa diva se livrou, porque assim, se ele continuasse com ela, não sentindo nenhum tipo de atração, lá na frente, ela seria magoada porque ele começaria a ser babaca com ela. E a gente vê isso em outro casal. Todas as mulheres confiantes, quase todas, né? Mas elas eram confiantes, bonitas, bem-sucedidas, elas sabiam o que elas queriam. A maioria das mulheres pediram os homens em casamento. Eu admito que eu não pediria nenhum homem em casamento, mas, ó, aqui de casa eu tô aplaudindo pra vocês. Então, pra mim, foi muito inspirador. Tem mulheres maravilhosas nessa temporada. Vale a pena assistir pelas mulheres, porque pelos homens, eu admito que é mais do mesmo. Toda temporada, os homens dão problema, e em toda temporada, os homens chamam o programa de jogo. Eles sempre tratam o programa como se fosse um grande jogo de futebol. Só que nenhum deles sabe jogar futebol. Vamos aos casais. Temos a Silvia e o Rico, que é o casal problema, ou seja, os mais interessantes. Temos a Lika e o Léo. A Lika é um tanto polêmica nessa temporada, as pessoas não gostam dela. E temos o Léo, que é lindo de morrer, mas é morno que dói. Nós temos a Lucielma e o Mário Roberto. E a Lucielma, ela tá entregue totalmente ao programa, enquanto o Mário Roberto, ele tá meio que, não sei se quero isso pra mim. Temos a Aide e o Edmilson. A Aide é uma mulher maravilhosa, incrível. Os dois combinam, mas o Edmilson é galinha. Então eu não sei o que esperar dos dois. E aí temos a Nívia e o Ricardo. A Nívia é viúva e quer um novo amor. E o Ricardo é um uruguaio um tanto escorregadio, como a Nívia fala no programa. Vamos começar pela Silvia e o Rivo. Nas cabines, o Rivo se mostrava super apaixonado, super entregue, super galanteador e gentil e calmo. Ele fala pra Silvia: se eu te magoar, meu amor, me chama de canto e vamos conversar. Então ele se apresenta como um cara incrível, mas eu não sei vocês, eu nunca comprei esse papo. Nas cabines, o que a gente vê são homens tentando conquistar mulheres. E todas nós sabemos que quando um homem tenta conquistar uma mulher, ele apresenta apenas o melhor que ele tem a oferecer. O pior, ele guarda pra depois, quando passar a fase da conquista. E foi isso que aconteceu com o Rivo. Enquanto ele tava apaixonado pela Silvia, ele era um cara aparentemente fantástico. Pelo que você via, assim, nossa, ele parece muito romântico. O Lucas estava assistindo do meu lado o episódio em que a Silvia e o Rivo se veem pela primeira vez, e eu falei pra ele: esse casal vai dar problema. E ele falou: será? Dito e feito. No primeiro dia da lua de mel, o Rivo deixa claro que ele não sente nenhum tipo de atração pela Silvia, porque ele fala que nas cabines ele estava sendo levado pelas emoções, mas agora, face to face, ele estava sendo levado pelo seu lado racional. Só que isso só servia pra Silvia, porque quando se tratava da outra mulher que ele estava interessado, aí ele era levado pelos seus sentimentos, aí ele era incrível, mas com a Silvia ele já era diferente. É sempre bom você ver como um homem trata uma mulher quando ele não está interessado nela. Então a mulher que fala que não gosta que o namorado tenha amigas, que não gosta que o namorado conviva com outras mulheres, tá colocando a corda no próprio pescoço, porque se ele só te trata bem por estar interessado em você, não é uma coisa boa. Apesar das pessoas não gostarem da Silvia e ela ter sido chamada de pick me, eu fiquei com dó dela na lua de mel, porque o Rivo foi bem cruel com ela. A Silvia fica chateada, porque ele jogou um balde de água fria na cabeça dela. Ela achava que estava na lua de mel com o seu noivo, enquanto o Rivo estava na lua de mel com a mulher que ele não tem interesse e a outra mulher que ele quer muito ficar, mas tá com um amigo dele. É engraçado que os dois não se gostam, mas quando eles estão na frente dos outros, eles se mostram super felizes. Nesse primeiro dia da lua de mel, cada casal vai viver o seu momento. Alguns fazem piqueniques, outros vão pro mar. À noite,
Os casais se encontram, então quem não tinha se visto ainda vai se ver nesse momento. E o Rico, ele tava muito interessado na Lika, mas ele não sabia como a Lika era pessoalmente. Nessa festa, ele iria descobrir. Ele vira pra Silvia e ele pergunta pra ela: posso olhar para outras mulheres? Eu já achei a pergunta absurda, porque em momento nenhum, pelo menos não é mostrado no programa, o Rivo senta com a Silvia e fala: olha, não quero continuar como casal, tô interessado em outras pessoas e quero olhar para outras pessoas, tudo bem pra você? Ele não faz isso. Então ele joga essa pergunta sacana na cara da Silvia e ela fica meio que sem reação. Ela fala: você tem olhos, você pode olhar pra quem você quiser, mas eu não faria isso com você. Se você ficar olhando pra outras mulheres, fique com essas outras mulheres. Quando ela dá a sua resposta mais do que honesta, o Rivo não entende. Ele fala: então não posso olhar pras pessoas? Meu amor, olha a pergunta que você tá fazendo. Você tem 67 anos. Você não é inocente, você não é ingênuo, você sabe qual foi a sua intenção fazendo essa pergunta. A Silvia pede respeito e o Rivo fala que vai dar respeito, mas será que vai dar mesmo esse respeito? Na festa, ele conhece a Lika, os dois se abraçam e aí ele fala que sentiu um desconforto por parte dele e por parte da Lika e ele acha que rolou alguma coisa, só na cabeça dele, né? No dia seguinte, os casais continuam com seus rolês na lua de mel e aí a Lika e o Léo vão fazer uma aula de dança e quem aparece nessa aula de dança? Exatamente, a Silvia e o Rico. E isso acontece porque a produção do programa não é boba. Não tivemos barraco, mas tivemos climão, porque tem um momento na dança em que trocam os casais, e aí a Silvia vai dançar com o Léo, e o Rivo vai dançar com a Lika, e o Rivo tá no paraíso, nossa, ele quer muito a Lika pra ele, e eles dançam, e ele sente que tem química, e eu achei tudo isso muito estranho. No final dessa dança, a Lika e o Rivo ficam sozinhos e começam a conversar, e aí o Rivo chama a Lika pra jantar, ele basicamente fala que tem interesse nela e ela fica meio que, ai, eu não quero, mas para de falar essas coisas porque eu tô confusa. E aí a gente não entende se a Lika tem interesse no Rivo ou não, porque ela o tempo. Já chego nela. Eu gostaria que o Rivo e a Silvia tivessem ido pra terceira fase, porque ia ter muito mais briga, muito mais barraco, e eu queria muito ver. Mas eles desistem do casamento, do noivado, nessa lua de mel. Os dois vão pra praia, e aí eles vão pra conversar. E o Rivo, ele começa a inverter a situação. Ele coloca a Silvia como a culpada da relação não ter dado certo. Lembra que na cabine o Rivo falou: se eu te magoar, me chama de canto e conversa? Então, quando a Silvia tenta fazer isso, o Rivo se sente incomodado e pressionado. Ela tenta dar carinho, ela tenta ser romântica, ela tenta fazer dar certo, mas o tempo todo o Rivo fica fugindo dela. Na primeira noite dos dois, ele vira as costas e dorme, não acontece nada entre eles. Ela tenta fazer carinho nele com as unhas, ele não gosta, ele fala que ela tá enfiando as unhas nele, falando que é carinho. Ele fala que quer ser conquistado pela Silvia, o que eu acho uma audácia, porque toda vez que uma mulher tenta conquistar um homem, ele pega a autoestima dela, mastiga e cospe na cara dela. Então eu não recomendo que você tente conquistar um macho. O Rivo fala que não quer ter nenhum contato físico com a Silvia, e a Silvia fala que ele é frio, ele é indiferente, ele é individualista. Eu acho que isso resume muito bem o Rivo nessa temporada. Ele é claramente um homem individualista, apenas as suas vontades prevalecem e nada mais. Toda essa situação me incomoda porque tudo isso poderia ser facilmente resolvido se o Rivo tivesse sido sincero com a Silvia e tivesse falado pra ela: olha, não tenho nenhum interesse e atração por você, vamos terminar aqui? Mas não, ele continuou levando com a barriga e mantendo a Silvia do lado dele. Assim, se você não quer ter nada com ela, por que você mantém ela do seu lado? Até que no final desse episódio, o Rivo chama a Silvia pra jantar. Os dois têm uma conversa... É mais uma discussão do que uma conversa. A Silvia fala que o Rivo espera é uma mulher submissa que faça as vontades dele e espere que um dia ele magicamente retribua o afeto e o carinho. E ela não tá afim de ficar esperando as vontades dele. Eu não sei se nesse jantar o Rivo ia terminar com a Silvia ou tentar se entender com a Silvia, mas durante todo o período em que os dois passaram juntos, não parecia que ele queria se resolver de alguma forma. A Silvia dá a volta por cima, tira a aliança, joga no copo, vira as costas e vai embora, deixando o Rivo com a sua cara de tacho para trás.
E esse é o fim do nosso casal problemático que desistiu do noivado na lua de mel. E agora vamos falar da Lika e do Léo. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai tacar hate nela, mas é muito difícil falar da participação dela nessa temporada sem falar mal, porque a mulher é complicada. Tudo que eu vou falar sobre a Lika é em relação ao programa. Eu não sei como ela é enquanto pessoa, não conheço ela fora do programa, então o meu julgamento e as minhas opiniões são baseadas no que foi mostrado no programa. A Lucielma, que conviveu mais com a Lika do que a gente, disse que não gostou da Lika porque ela reclamava de tudo, nada tava bom. Tudo ela arrumava motivo pra reclamar. E a gente via um pouco disso, ou bastante disso, na relação dela com o Léo. A Lika se apresenta como uma pessoa extremamente ciumenta. E assim, sempre que alguém me fala que é extremamente ciumenta, eu dou 2 passos pra trás e falo, foi um prazer te conhecer, tchauzinho. Porque o excesso de ciúmes é o excesso de insegurança. E uma hora, esses ciúmes e essa insegurança vai bater na sua cara. Todo mundo sente ciúmes, obviamente, porque todo mundo tem inseguranças. Mas se você sente ciúmes demais e não tenta tratar os seus ciúmes em excesso, você vai prejudicar a sua vida e de todo mundo que está com você. Porque não tem como agradar uma pessoa que sente muito ciúmes, porque a pessoa que sente muito ciúmes é normalmente muito insegura. Não tem como você agradar uma pessoa insegura. Ela sempre vai ter questões dentro delas que são muito maiores do que você. É por isso que eu dou 2 passos pra trás e falo, meu amor, foi um prazer te conhecer, mas o seu lugar é na terapia e não do meu lado. E aí nós temos o Léo, que é um pitelzinho. Facilmente o homem mais bonito da temporada. Só que o Léo é morno. O Léo é um pouco passivo demais. E aí não deu match. Acontece que o tempo todo a Lika ficava falando que ela era ligada no 220, que ela não era calma, que ela levava tudo com intensidade, que não sei o quê. Só que o que a gente vê no programa é uma pessoa que não está feliz com nada, que reclama de tudo, que toda hora tá com cara feia, toda hora tá com bico e você não sabe o que esperar dessa pessoa. Naturalmente, é difícil gostar de alguém assim. O Léo tenta, de todas as maneiras, agradar essa mulher, mas é muito difícil agradar essa mulher. Eu admito que eu não gostei muito do posicionamento do Léo em relação ao Rivo, porque o Rivo fala pro Léo, enquanto você não casar, eu vou ser uma pedra no seu sapato. E o Léo tá tranquilo. Tá de boas, eu não tô nem aí se você dá em cima da minha mulher, fica à vontade, o importante é que a gente é brother, o importante é que a gente é amigo. A impressão que eu tive é que o Léo valorizava mais a amizade dele com o Rivo do que o noivado dele com a Lika. Na lua de mel, ela ficou reclamando porque ela queria fuder, tá? Vou falar dessa forma pra ficar bem claro, porque ela queria tapa na cara, puxão de cabelo, chute na costela, mordida na orelha, ela queria um sexo selvagem. E o Léo tava gripado, então ele não conseguiria fazer um sexo selvagem. E às vezes, não é nem na vontade dele fazer um sexo selvagem, nem todo mundo gosta de tapa na cara, puxão de cabelo, dedada no bumbum. E aí eles saem pra jantar, e aí ele cumprimenta a moça que tá servindo, ou ele fala com a moça que tá servindo, e ela fica com ciúmes. Mesmo com todos os problemas na lua de mel, eles vão pra próxima fase. Inclusive, eu queria muito que a Lika ficasse com o Rivo, porque eu queria muito que um infernizasse a vida do outro, porque eu acho que os dois fariam um casal perfeito. Perfeito. Os dois vão pro apartamento, tentam fazer dar certo, pelo menos o Léo tenta fazer dar certo, porque a Lika o tempo todo fala que não tá satisfeita, que não vê futuro, que não isso, não aquilo. O Léo apresenta a Lika pros amigos dele e é um clima bosta, é uma sensação tão ruim de assistir esse casal que você fica, meu Deus do céu. Você torce pra dar errado porque os dois seriam infelizes na relação. E aí, nessa fase em que eles estão morando juntos, tem uma noite das garotas e ela começa a falar sobre o relacionamento dela. Aí uma das participantes pergunta, então por que vocês vieram pra cá, pra essa fase, morar junto? E aí a Lika faz uma cara tipo, não quero falar sobre isso, mas assim, princesa, foi você que levantou a pauta, sabe? Meu amor. Ai, caramba. No fim das contas, a Lika termina com o Léo. E eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Porque o Léo é um cara bonito, charmoso, que chama a atenção por onde ele passa. As mulheres olham pra ele. Então, se ela não conseguisse tratar esse ciúmes obsessivo, ela não ia conseguir ter uma relação de paz com o Léo. Porque o tempo todo ela ia ficar questionando a relação pra saber se é boa o suficiente pra ele ou se ele está dando em cima de outras mulheres. Nossa, ia ser um inferno para os dois. A melhor coisa que ela fez foi terminar com
com ele e ir pra terapia. Porque eu acho que ela vai pra terapia, porque ela tá precisando. E aí nós temos os dois últimos casais, que são os mais tranquilos, mas eles também têm as suas questões. A Lucielma e o Mário Roberto é uma história interessante de se observar, porque temos duas pessoas que pensam de formas completamente diferentes sobre o programa. A Lucielma, ela se entregou de corpo e alma, ela fala que ama o Mário Roberto, que ela vai fazer de tudo pra dar certo. Dá pra ver que ela tá entregue, que ela tá encantada, que ela vê o cara como a melhor coisa naquele momento e ele vai ser o marido dela e ela quer muito que ele vire o marido dela. Já o Mário Roberto não tá no mesmo clima. Ele começa na lua de mel falando que depois que os dois se viram pessoalmente as coisas mudaram. Ele fala que é mais racional e pé no chão e eu me pergunto o que você tá fazendo no programa então? Porque o programa é claramente pra pessoas emocionadas. O que você tá fazendo aí? É pelo dinheiro? Porque o Mário Roberto não tem casa, não tem carro, eu acho que ele tem emprego, mas não tenho certeza. Então, assim, tá duro dorme, Mário Roberto. Pra que você vai casar sem dinheiro, irmão? A Lucielma tem uma família crente, o Mário Roberto é da Umbanda, se veste de forma diferente. Então, desde o começo, fica claro que os dois não se encaixam. Os dois não têm aquela coisa que você olha e fala, vai ser um casal promissor. Muito pelo contrário, você só fica esperando o Mário Roberto decepcionar a Lucielma, que se abriu demais para um cara que não estava aberto para ela. Não acho que ela seja culpada por se abrir demais, porque essa é a proposta do programa, mas eu acho que faltou olhar a situação de fora, entender os sentimentos do noivo sem essa cegueira da paixão e da esperança de um casamento perfeito. A Lucielma tá claramente encantada com toda a situação e eu me pergunto se ela está apaixonada pelo Mário Roberto, ou Mário Roberto pessoa, ou se ela está apaixonada pela experiência e o Mário Roberto que ela criou na cabeça dela. E é triste ver uma mulher apaixonadíssima por um homem que não corresponde na mesma intensidade ou ainda mais. Por último, mas não menos importante, nós temos a Nívia e o Ricardo. Durante muito tempo na temporada, eles foram um casal tranquilo, que se davam bem e não tinha nada demais pra falar sobre eles. Até que no último episódio, do nada, o Ricardo surtou. A primeira coisa que me incomodou no Ricardo foi quando ele começou a falar dos filhos da Nívia. A Nívia perdeu o marido, então os filhos perderam o pai. E aí os filhos moram com a mãe. E o Ricardo fala que não entende porque pessoas adultas continuam morando com os pais. Só que assim, nem todo mundo tem que viver a mesma experiência que você viveu. Não é só porque você saiu de casa aos 18 anos que todo mundo precisa sair de casa aos 18 anos. Sem contar que os meninos perderam o pai. Então é importante estar perto da mãe, principalmente nesse momento tão sofrido. E assim, se os pais e os filhos têm uma boa relação, por que não continuar na casa dos pais até ter condição suficiente para sair de casa tranquilamente? Na maioria dos casos, as pessoas que saem de casa muito cedo não é porque elas querem, é por necessidade. Pessoas que têm famílias muito religiosas, pessoas que têm famílias muito rígidas, pessoas que têm famílias, enfim, complicadas. Essas pessoas saem de casa cedo porque elas precisam. Mas assim, se os filhos se dão bem com a mãe, por que não esperar mais um pouco? O Ricardo também fala que não gosta de pagar as coisas pra mulher, porque o ex-marido, quer dizer, o falecido marido da Nívia pagava as coisas pra ela, e ele não gostava disso, o Ricardo não achava certo, porque os dois têm que pagar tudo igualmente, blá blá blá. Tá bom, Ricardo, tá bom, caramba. Mas a gota d'água foi quando eles estavam jantando, e eu acho que era o jantar final, e aí a Nívia fala que escreveu os votos dela. E o Ricardo fica maluco com isso. O Ricardo fala que a Nívia estava recebendo informações privilegiadas da produção. Mas a verdade é que a Nívia, ela assistiu o programa, então ela sabia como o programa funcionava, então ela decidiu escrever os votos. E o Ricardo não gostou, só que foi do nada, tava tudo bem, e aí do nada ele já não queria, ele levanta da mesa e vai embora, porque não tá certo, tô bravo. Irmão, o que você tá falando? Tá doidão? A mulher só escreveu os votos dela. Só isso. Eu acabei de perceber que eu não falei, nem escrevi nada sobre a Aide e o Edmilson. É porque eles são um casal muito tranquilo. O Edmilson é um galinha. Ele fala que ele é um galinha, mas a Aide tá de boas com isso, ela também é super bem resolvida. E é um casal tranquilo, não sei o que esperar, não sei se eles vão ficar juntos ou não. Se eles não se casarem, eu acho que pelo menos eles vão começar a se envolver fora do programa, porque eles tiveram uma química muito boa. Não sei o que esperar dos próximos episódios. Eu acho que de todos esses casais,
O único que eu acho que vai dar certo é a Aide e o Edmilson. A Silvia e o Rivo terminaram. A Lika e o Léo terminaram. O Ricardo brigou com a Nívia por um motivo que ele criou na cabeça dele. O Mário Roberto claramente não está apaixonado pela Lucielma. Então, assim, se a Aide e o Edmilson não ficarem juntos, eu acho que ninguém vai ficar junto. É isso. Eu admito que eu estou muito ansiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Quero saber quem vai casar, quero saber quem não vai casar. E eu quero ver também, porque sempre que acaba o programa, eu acho que depois de uma semana tem um episódio especial com os participantes conversando sobre tudo que aconteceu e a opinião do público. Eu quero muito ver como que vai ser esse episódio, porque sempre tem alguma revelação. Porque o programa, se eu não me engano, ele é gravado um ano antes ou alguns meses antes. Então, depois que acaba o programa, acontecem algumas coisas, algumas reviravoltas, e eu quero saber o que vai acontecer. Agora que eu vi que parou de gravar, lá, 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 lá. Eu vou me despedir aqui, então, galera. Beijo pra vocês, se cuidem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau, galera.